Olá, faz bastante tempo que eu não gravo vídeo e porque a leitura, né, também tá bem enrolada. Este ano tá bem complicado, assim, tô lendo bem pouco. É, eu fiz um primeiro vídeo, acho que foi sobre servidão humana, né, o primeiro livro que eu li. Depois fiz as duas leituras de fevereiro. E aí, entre março e abril, são dois livrinhos só que eu consegui ler. E agora em maio eu tô fazendo um pouquinho mais, assim, de leituras, tô lendo um pouquinho mais. Bom, eu havia colocado como meta ler um pouquinho mais de contos, né, porque eu andava lendo só romance, e aí então achei que eu precisaria diversificar um pouquinho, né, e eu amo conto, mas não sei por que exatamente eu não estava lendo conto ultimamente. E então eu encontrei na biblioteca, esse aqui é do Venha Ler, né? Uma coleção bem antiga. Eu amo essa coleção chama Mar de Histórias, Antologia do Conto Universal, que ela é organizada pelo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e Paulo Ronay. Eu li, se eu não me engano, o primeiro e o segundo volume, e esse aqui é o volume número 6 e ele tem o nome de Caminhos Cruzados. Ele explica aqui por que Caminhos Cruzados, né? Porque o volume número 1, eu vou ler aqui, ele é das origens ao fim da Idade Média, do fim da Idade Média ao romantismo, o romantismo, depois o 4 do romantismo ao realismo, do 5 realismo, 5 volumes, e aí então depois esse aqui, Caminhos Cruzados, e ele explica que a partir daqui ficou então um pouco complicado rotular assim o período, né? Colocar porque os autores começam a diversificar muito, né? A forma de escrever, o pensamento e etc. Eu amei a leitura, claro que alguns contos, assim, são muito mais interessantes do que outros, né? Alguns autores eu conhecia de nome, mas eu não me lembro de ter lido contos desses autores aqui. Então, são 2, 4, 6, 8, 10, 12, são 14 autores. Então, como é uma antologia do conto mundial, então ele começa com o inglês, Rudyard Kipling, né? Depois, Paul Ahern, alguns nomes aqui eu não sei ler não, eu pesquisei, mas mesmo assim. Então, o Kipling, né, eu conhecia de nome, mas eu não me lembro, assim, de ter lido nada do Kipling também. O conto aqui dele é muito interessante. E alguns contos aqui nem tanto, né, nem foram, assim, tão empolgantes, mas de alguns eu gostei mais, né. Eu gostei, por exemplo, desse aqui do Kipling, depois o Henry James, Arthur Conan Doyle, Jorge Cortellini, não sei, acho que fala assim, o português Fialho de Almeida, o russo Máximo Gorki, Clarim, espanhol Arthur Azevedo, brasileiro, Thomas Hardy, Leon Blois, Jerome K. Jerome, não sei pronunciar também. Jerome K. Jerome. E a Selma Lagerlof e Alphonsus Allais. O interessante, assim, a Selma Lagerlof, ela é sueca, ganhadora de prêmio Nobel, e faz muito tempo que eu tô querendo ler alguma coisa dela, mas nunca deu certo. E aí, então, acabou dando certo aqui, né, de ler um conto dela. E eu gostei muito, assim, da escrita dela. E foi bem interessante conhecer a Selma Lagerlof. Então, é isso, olha, são muitos volumes, né? Eu tinha um sonho lá quando eu comecei a fazer a leitura que eu tinha a meta, assim, de ler os 10, mas aí depois eu acabei abandonando essa meta e agora eu retomei. Então eu creio, assim, que de vez em quando eu vou pegar um desses aqui para fazer a leitura, porque vale muito a pena. Os outros que eu li anteriormente, e eu gostei muito, eu conheci muita coisa bacana, muitos autores bacanas, assim, que eu não conhecia, né?
de toda a história do conto mundial, certo? Então deu um pouquinho de trabalho, mas é a demora mesmo por conta de, sei lá, do que, né, na verdade. Depois, eu li esse livrinho aqui da biblioteca, ele é do ensino médio do PNLD literário, ele é um livro de um escritor mineiro, Gustavo Bernardo Nanuque, e faz muito tempo que esse livro chegou, e ele foi um livro que veio um para cada aluno, né, algo que, assim, a gente sempre sonhou, né, o professor de língua portuguesa que sempre sonhou ter um livro para cada aluno, né, para que a gente pudesse fazer um trabalho mais coletivo assim. Mas eu não gostei muito. Eu comecei como disse um aluno meu que leu, ele disse: "No começo estava ruim, no final parecia que estava no começo". Eu ri muito com essa frase dele, mas na verdade no começo achei que fosse ser interessante, que poderia caminhar, porque o tema, né, e a questão do aquecimento global, e que ele poderia explorar de uma maneira bem bacana, assim, e acabou não acontecendo, né? Então eu li mesmo, porque daí eu já havia feito o compromisso, né, de ler e tal, então eu acabei lendo esse aqui, o Nanuque. Então foram só isso, ó, vergonha, que vergonha, só esses dois livrinhos aqui, né, sei lá, entre março e abril, creio eu. Esse aqui é super facinho, né, a leitura dele foi rapidinha, mas esse aqui, então, que esse de contos, ele acabou dando um pouquinho mais de trabalho, certo? Bom, então é isso. Só para não passar em branco, para tentar retomar um pouquinho os vídeos do canal, certo? Então é isso, até mais.